Muito bem, meus amigos concurseiros aí da Banca Quadrix, você que vai fazer aí o concurso CRP, trazendo aqui para vocês a segunda aula de revisão, né? Segundo momento. Nós fizemos ontem, soltamos o primeiro vídeo aí, e agora o segundo, trazendo aqui a legislação, o decreto 53464, que regulamenta ali a lei 4119. Na aula de ontem nós resolvemos algumas questões sobre a lei 4119 e agora vamos falar sobre o decreto que regulamenta esta lei, tá certo? Então vamos lá, os dois caem bastante, dependendo aí do concurso, o decreto até veio mais forte, né? Você vai perceber que tem muita informação repetida. O decreto ele vai detalhar mais, lógico, mas você vai ter muita coisa em comum com o decreto e lei, né? Muita coisa conectada, porque o decreto vai detalhar mais ali mesmo. Trouxe a bateria de questões, eu vou disponibilizar a bateria de questões lá no Google Sala de Aula. Então, para qualquer um que estiver assistindo aqui e quiser baixar a bateria de questões, eu criei um caderno lá no Tec Concurso. Você pode baixar lá no Google Sala de Aula de Revisão da Quadrix. Tá? O link vai estar na descrição do vídeo. E para os membros, eu vou disponibilizar a legislação esquematizada. Aqui eu vou disponibilizar, na verdade no caderno de ontem que eu já disponibilizei, já tinha o decreto 53464, mas eu vou atualizar que eu fiz alguns grifos novos, tá? Então vou atualizar esse material lá para os membros, e aí se você é membro, tem o Google Sala de Aula dos membros, e aí lá vai estar a postagem aqui da legislação grifada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Show de bola. Agradeço você que está aí comigo. Espero que eu possa colaborar com vocês aqui nessa revisão. Você que vai fazer o CRP aí de qualquer lugar do Brasil. A gente tem aí CRP Minas, Manaus, Amazonas, né? Vai ter Amazonas ali, vai ter de outros estados também, Maranhão, vai ter de vários lugares do Brasil. E aí é um prazer estar aqui colaborando com vocês, tá certo? Então vamos lá, primeira questão, pessoal, eu vou fazer aqui umas 10, 12 questões. Então vamos lá, primeira questão de hoje, questão recente, ó, CRP 14, Mato Grosso do Sul, 2021. É bom para a gente entender assim, o que a banca costuma cobrar mais dessa legislação, né? Os dois casos são legislações que não são muito grandes, são pequenas até, o decreto e a lei, mas é importante a gente ter um olhar para aquilo que a banca tem uma preferência. E vocês vão perceber que a banca aqui tem uma preferência por alguns artigos, eu vou falar mais para frente no vídeo quais são eles, e vocês vão perceber pelas questões também. Vai lá! Questão número 1. Conforme o decreto 53464, que regulamenta a lei que dispõe sobre a profissão de psicólogo, julgue o item. Então vamos lá. Um psicólogo formado nos Estados Unidos poderá exercer a profissão em território brasileiro sem nenhuma restrição. Pessoal, você que me assiste nesse momento, esse item está certo ou está errado? Você concorda ou não com o que ele colocou aqui pra gente? Fala aí pra mim. Olha só, pessoal. Questão bem tranquila, que eu acho que nem você precisava ter lido, precisava saber muita coisa aqui já para desconfiar que tem alguma coisa errada. Eu vi aqui que a banca ela tentou ser criativa, tentou aplicar num caso concreto, né? Ela tentou fugir da literalidade, mas não deu muito certo, assim, acho que não deu muito certo assim não. Bom pra gente, né? Então ele está dizendo que um estrangeiro aqui, ó, um psicólogo formado lá fora, que tem um diploma do estrangeiro, né? Se ele pode exercer a profissão em território brasileiro sem nenhuma restrição. Quando a banca traz isso aqui pra gente, a gente já sabe que isso aqui tá errado, né? A gente sabe aí desde os médicos aí que você tem que fazer a revalidação, tem o revalida ali do diploma, a legislação da carreira vai estabelecer isso aí. De cara a gente já sabe que esse item tá errado, né? Só que a gente precisa saber se isso está presente no nosso decreto. Então acompanha aqui comigo lá no nosso decreto. Lá no decreto nós temos aqui no artigo, vamos ler o artigo 1º, né, que ele fala do exercício profissional, ele fala assim, ó, é livre em todo o território nacional, né, em todo o território nacional aqui, ó, em todo o território nacional, o exercício da profissão de psicólogo, observadas as exigências previstas na legislação. Então, assim, não é de qualquer jeito, né? Aí, parágrafo 1º, a designação profissional de psicólogo é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Aí vem o segundo, que é o nosso gabarito, ó. Poderão exercer a profissão de psicólogo. Então ele vai trazer todos os grupos ali que poderão exercer a função de psicólogo. Então nós temos os possuidores de diploma de psicólogo expedidos no Brasil, por faculdade de filosofia oficial ou reconhecido nos termos da lei.
Nós temos aqui os diplomados em psicologia por universidade ou faculdade estrangeira, e aqui entra então o caso da nossa questão, porque ele falou lá na nossa questão que aqui seria formado nos Estados Unidos, né? Então aqui entra nesse tópico número 2, ó. Esse tópico 2 é o nosso tópico aqui em questão. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Os diplomados em psicologia por universidade ou faculdade estrangeira, reconhecida pelas leis, né, do país de origem, cujos diplomados tenham sido revalidados conforme a legislação em vigor. Então, diploma no estrangeiro tem que revalidar aqui no Brasil, né? E então, o item lá está errado por conta disso, porque ele vem trazendo que não teria nenhuma restrição. Na verdade, tem restrição, tem que fazer a revalidação conforme a legislação em vigor. Então, o item aqui, por isso, ó, está errado, beleza? Avançando aqui na nossa bateria de questões, e você revisando aqui comigo, questão número 2 também, CRP 14, Mato Grosso do Sul. Ele fala, então, conforme o decreto 53464, aí ele traz o seguinte, ó. Há um grande mito com relação à orientação psicopedagógica. Esta é uma função exclusiva do pedagogo, tá? Que poderá, aqui faltou um pedacinho, ó, que poderá ser auxiliado pelo psicólogo. Então ele está dizendo que a atuação aqui, ó, é um grande mito em relação à orientação psicopedagógica. Esta, né, a orientação psicopedagógica é função exclusiva do pedagogo, que poderá ser auxiliada pelo psicólogo. Na verdade, pessoal, não é uma função exclusiva do pedagogo, é algo meio que compartilhado aqui, né? Não só o psicólogo, mas o pedagogo também, com especialização em psicopedagogia, poderá exercer também essa atividade. Então, assim, não é uma função exclusiva do pedagogo, e aí a gente tem que buscar onde está a fundamentação, né? Isso está em qual lugar do nosso decreto. Vamos lá para o nosso decreto, vem comigo aqui, ó. Nós temos aqui o nosso artigo 3º, nosso artigo 4º, ó. Lembra que tem algo muito parecido com isso aqui lá na Lei 4119, né? Nós fizemos questões polêmicas quanto a isso aqui. O artigo 4º fala bem assim, ó, são funções do psicólogo utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional e aqui, ó, orientação psicopedagógica. Então, na verdade, isso aqui, ó, é função também do psicólogo, tá? Então, não é uma função exclusiva, privativa do psicólogo, mas está aqui, ó, orientação psicopedagógica também é do psicólogo, não é só do pedagogo, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso item, ele fala que é exclusiva do pedagogo, não é, né? Então, são vários profissionais ali habilitados a atuar nesse sentido, mas em especial aqui o pedagogo e o psicólogo, tá certo? O psicólogo vai ter um conhecimento mais abrangente, né? E o pedagogo vai ter um olhar ali mais direcionado para o contexto escolar, para o contexto de aprendizagem, né? E então, por isso que é importante os dois olhares ali, sempre uma equipe multidisciplinar faz a diferença aqui, né? Então, questão número 2, ó, questão número 2 ela tá errada aqui, ó, questão 2 tá errada, tá? Porque aqui nós temos, na verdade, algo que não é exclusivo do pedagogo. Vamos lá, questão número 3, vem comigo, avançando aqui na revisão, para o seu concurso aí CRP, tá certo? Vamos lá, já destaco que essa lista de exercícios está na descrição do vídeo, é um caderno lá do Tec Concurso, e os membros aqui do canal terão acesso aqui à legislação esquematizada, lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vamos aqui, ó, questão terceira aqui, ó. É obrigatória a obtenção, então ele traz, ó, é obrigatória a obtenção prévia de registro profissional de psicólogo na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura para o exercício da profissão. Então, é obrigatória a obtenção prévia de registro profissional para o exercício legal da profissão? É isso que o exercício quer saber aqui. Eu preciso ter o registro profissional para exercer legalmente a profissão? Né? Onde é que está isso lá no meu decreto? Em qual parte que está isso lá? Acompanha aqui comigo. Vamos aqui para o artigo 3º, ó. Lá no 3º ele fala bem assim, é condição indispensável para o exercício legal da profissão de psicólogo, a condição indispensável para o exercício legal da profissão de psicólogo é a obtenção
prévia do registro profissional de psicólogo na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. Então aqui a gente percebe que é sim, né? Tá conectado com o que ele trouxe, né? Que é obrigatória a obtenção do registro na Diretoria de Ensino Superior para o exercício legal da profissão. Aqui ele só inverteu a ordem, né? Então, tá ok, né? São os requisitos que o item trouxe lá, que a questão trouxe pra gente. Então esse item aqui, ó, ele está certo, né? Porque tá conectadozinho lá com o artigo 3º, aqui é o artigo 3º lá do nosso decreto, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos, para dar tempo da gente resolver, sem enrolação aqui com vocês, a gente consiga fazer uma revisão dos principais pontos aqui do decreto 53464 de 64, tá bom? Vamos lá, questão número 4 fala o seguinte pra gente, ó. De acordo com a legislação em vigor, é livre em todo o território nacional o exercício da profissão de psicólogo para os possuidores do título de doutor em psicologia e de doutor em psicologia educacional, pessoal. E aí, você leu o decreto? Você está preparado? Você lembra se isso aqui está lá ou não? Quando a gente tem uma legislação como essa, e principalmente pegando essas bancas aí, a banca Quadrix, banca de conselhos, se você tem uma legislação específica do seu conselho, você tem que ter uma noção básica do que tem dentro dela. É necessário que você faça a leitura pelo menos umas 2 vezes para que você memorize as informações. No seu concurso vai vencer quem memorizar mais informações na hora da prova, né? Ou tiver a sorte de que no seu dia, na sua prova, vai aparecer justamente aquilo que você vai lembrar, né? E marcar lá e gabaritar na prova. Espero que seja com você que me assiste nesse momento, tá? Então vamos lá. Questão número 4, será que nós temos isso mesmo lá? Será que isso aqui está dessa maneira mesmo? De acordo com a legislação em vigor, é livre em todo o território nacional o exercício da profissão de psicólogo para os possuidores do título de doutor em psicologia ou doutor em psicologia educacional? Vem comigo aqui no decreto. Vamos aqui no artigo 1º e no artigo 2º. O artigo 1º vai falar aqui, ó, é livre em todo o território nacional o exercício da profissão do psicólogo, observadas as exigências previstas na legislação em vigor e no presente decreto. Aí ele coloca aqui, né, no artigo 2º, poderão exercer a profissão de psicólogo. Aqui eu quero conferir a questão de doutor em psicologia e psicologia educacional. Então eu já vou avançando aqui, ó. Ele traz todas as situações em que poderão exercer a profissão de psicólogo. Então, quem tem diploma de psicólogo no Brasil, os estrangeiros que têm o diploma, né, equivalente. Que mais que nós temos aqui? O terceiro, ó, os atuais portadores de diploma ou certificado de especialista em psicologia, psicologia educacional e psicologia aplicada ao trabalho. Esse é o terceiro, então está esquentando aqui, né? Nós temos aqui o quarto, olha só. Os atuais possuidores do título de doutor em psicologia e de doutor em psicologia educacional, bem como aqueles portadores do título de doutor em filosofia, em educação ou em pedagogia que tenham defendido tese sobre esse assunto concernente à psicologia. Então, é esse tópico número 4, né? Esse caso número 4 do artigo 2º é que está conectado, né? Vamos conferir aqui, ó. O que que diz lá no item, ó? Ele fala aqui, ó, que é livre em todo o território nacional. Isso aqui é o artigo 1º, né? Isso aqui ele tá puxando lá o artigo 1º. E aí o artigo 1º fala que é livre o exercício da profissão, obedecendo o que a lei estabelecer. Então o artigo 1º vai para isso. E aí, esses casos aqui, a gente percebe lá no tópico número 4 do artigo 2º, né? Do artigo 2º aqui, ó. Do artigo 2º, que ele vai trazer pra gente, ó. Os atuais possuidores, aí ele traz aqui, ó. Para os possuidores do título de doutor em psicologia, né? E de psicologia educacional, doutor em psicologia educacional. Então, tá certinho, né, pessoal? Tá correto o nosso item aqui, item certo, tá? Artigo 2º, né, aparece aqui mais uma vez pra gente na prova. Percebam que a gente está transitando aqui nos primeiros artigos, né? Vamos lá. Avançando aqui, nós temos então a questão número 5, ó. Possuidores do título de doutor em educação ou em pedagogia que tenham defendido tese sobre o assunto concernente à psicologia poderão exercer a profissão de psicólogo. Bem, o que eu li na questão anterior, nós estávamos lá no decreto nessa parte, a gente passou por aqui, né? A gente chegou a fazer a leitura dessa parte aqui, então é um item muito próximo do anterior, só que ele traz aquela outra situação,
Então ele vai trazer pra gente aqui, ó, ele vai trazer pra gente aqui, ó, ele traz pra gente aqui, ó, não só aqueles casos lá, ó, de especialista, né, mas ele vai trazer aqui também a parte do doutor, né, os atuais possuidores do título de doutor em psicologia, de doutor em psicologia educacional, bem como aqueles portadores do título de doutor em filosofia, doutor em educação ou em pedagogia que tenham defendido tese sobre assunto concernente à psicologia. Então aqui, ó, doutor em filosofia, doutor em educação, doutor em pedagogia que tenham defendido também entra na jogada. E se a gente for observar, ó, é o que ele coloca, né? Doutor em educação e em pedagogia. E aqui tem, ó, doutor em educação e em pedagogia que tenham defendido teses sobre o assunto, né, concernente à psicologia. Então tá aqui, né, tá correto. É o quarto também, né? Então aqui voltando para a questão, ó, nós temos aqui item correto. Aqui nós temos o tópico número 4 lá do artigo 2º, né? Já a segunda vez aqui aparecendo esse artigo, dá para perceber então que é um artigo muito importante para sua prova, né? Agora uma questão interessante, banca Fundatec, né? Porque aí se a sua prova vem com múltipla escolha, olha aqui também, né? As questões aqui para a gente treinar. Questão do CRP 7, Rio Grande do Sul, 2019, vejamos aqui o que ele traz. De acordo com o decreto que regulamenta a lei, que dispõe sobre a profissão de psicólogo, analisa as assertivas abaixo sobre as funções do psicólogo, tá? Então, o que ele traz pra gente? Sobre as funções do psicólogo, né? Quais seriam funções do psicólogo? Realizar perícias e emitir pareceres sobre matéria de psicologia. 2. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de realizar uma orientação psicopedagógica. 3. Assessorar tecnicamente os órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares. Então o item quer saber quais estão corretos, quais são as opções corretas que nós temos aqui sobre as funções do psicólogo. Se você for lembrar, nós já passeamos por essa parte aqui agora há pouco, não chegamos a ler tudo, mas nós chegamos perto ali, que é o nosso artigo 4º, né? Olha só, o artigo 4º ele vai trazer as funções do psicólogo. E aqui, ó, veja que a banca trouxe, né, acabou trazendo aqui um pouco de cada, né? Olha só, ela traz o realizar perícias e emitir pareceres. Então, vamos lá. Realizar perícias e emitir pareceres, ó. Realizar perícias e emitir pareceres sobre matérias de psicologia, tá? Não pode ser qualquer perícia sobre qualquer coisa, emitir parecer sobre qualquer coisa, não. Tem que ser dentro ali da temática da profissão. Então, aqui é o tópico 6, né? Então, voltando para o exercício, ó, isso aqui está certo, porque é o tópico lá número 6 do artigo 4º. Então, uma questão toda que vai buscar aqui o artigo 4º, tópico número 6. Aí, aqui ele fala, utilizar métodos e técnicas psicológicas. Então, vamos lá. Utilizar métodos e técnicas psicológicas. Vamos ver. Ó, o que ele coloca ali, ó. Utilizar métodos e técnicas psicológicas. Ó. Aqui é no sentido amplo e aqui ele discriminou. Então, utilizar métodos e técnicas psicológicas, né, com o objetivo de realizar uma orientação psicopedagógica. Então, ele pegou esse trecho e juntou com esse trecho aqui, né? Ele juntou o início com a letra C, tá certo, né? Porque é utilizar métodos e técnicas para tudo isso aqui. Então, ele pegou o trecho lá em cima, juntou com o C, né? Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de orientação pedagógica. Sim, isso tá certo, né? Isso aqui tá certinho, né? E aí, agora ele vem com o último, ó. Assessorar tecnicamente órgãos e estabelecimentos públicos. Vamos ver se tem essa. Lá no nosso artigo 4º, olha só. Assessorar tecnicamente órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, paraestatais, economia mista e particulares. Assessorar tecnicamente órgãos públicos autárquicos, paraestatais, economia mista e particulares. Certinho, certinho. De acordo com o tópico número 5 aqui, né? Então, belezinha, belezinha. Ou seja, os 3 que ele colocou aqui pra gente, os 3 estão corretos. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Então, aqui qual que é a resposta certa? Letra C, tá? Item C é a opção... Item E, né? É a opção correta, né? Item E é a opção correta aqui. Letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Beleza? Item bom pra gente fazer a revisão, porque a gente vai passando, né,
pelos principais pontos aqui. Vamos que vamos, sem enrolação aqui, pessoal. Número 7, tá? O número 7 aqui vai trazer pra gente o seguinte, ó. Número 7, ele vai colocar aqui pra gente o seguinte, ó. As disciplinas lecionadas em outros cursos da faculdade ou da universidade que constem do currículo dos cursos de bacharelado e licenciado em psicologia e de psicólogo poderão ser ministradas em comum. Então, olha que interessante, as disciplinas lecionadas em outros cursos da faculdade ou da universidade que constem do currículo dos cursos de bacharelado, licenciado em psicologia ou de psicólogo poderão ser ministradas em comum. Ou seja, aquelas disciplinas que forem comuns ali aos cursos, né? Se elas podem ser ministradas em comum, né? Agrupar todo mundo ali. Será que tem isso lá no nosso decreto? Vamos observar aqui, pessoal. Vem comigo aqui no artigo número 6. Vem aqui, ó, no artigo 6, ó. As faculdades de filosofia poderão instituir cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e de psicólogo. Parágrafo único. As disciplinas lecionadas em outros cursos da faculdade ou da universidade e que sejam as mesmas do currículo dos cursos de bacharelado, licenciatura em psicologia e de psicólogo poderão ser ministradas em comum. Então, é justamente o que ele traz pra gente, ó. Artigo 6º aqui, ó. Ele traz exatamente, ó, exatamente o que está escrito aqui no parágrafo único, tá? Questão número 7 é o parágrafo único aqui, ó. Artigo 6º, então, parágrafo único. Então, o item aqui, pessoal, está certinho, tá? Tentem gravar essas informações que chamam a atenção. Por exemplo, quando eu li lá a primeira vez o decreto, me chamou a atenção, poderão ser ministradas em comum. Esse negócio de serem ministradas em comum é que eu memorizei. E por isso que eu até grifei aqui numa cor diferente, né? Isso me chamou a atenção. Então eu coloquei aqui, ó, disciplinas lecionadas em outros cursos da faculdade, que aí eu sei que é essa questão da mistura, e aí eu coloquei embaixo, poderão ser ministrados em comum. Eu gravei essas duas informações aqui, já não esqueci mais, tá? Então, beleza. Questão correta. Número 7 aqui é o artigo 6º. Agora, 8, pessoal. Questão número 8 aqui, vem comigo. Ele vai trazer mais uma vez as funções do psicólogo, ou seja, lá no artigo 4º, então ele vem trazendo diversas situações. Então ele traz bem assim: dirigir serviços de psicologia e órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares. Está correto, nós vimos isso aquela hora, né, naquela questão. 2. Ensinar as cadeiras e disciplinas de psicologia nos vários níveis de ensino, observadas as demais exigências em vigor. Isso aqui também está correto. Isso aqui está lá, ó. Isso aqui, ó, está aqui no tópico 3, ó. Ensinar as cadeiras e disciplinas de psicologia em vários níveis de ensino, observar as demais exigências da legislação em vigor. Então tá correto aqui, ó. Tá correto, tá? Esse tópico 2. Tópico 3. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de psicologia. Bem, supervisionar é o tópico número 4 aqui, ó. Tópico número 4. Esse é o tópico que ele traz ali, ó. Supervisionar alunos e tal. Beleza? Então, tranquilo. Então, esse aqui também tá certo, ó. Esse aqui tá certo. Aí, olha só, o número 4 aqui. Assessorar tecnicamente órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista, particulares. Beleza. Realizar perícias e emitir pareceres sobre matéria de psicologia. Beleza, beleza. Né? Aí a parte de baixo, ele emendou o 5 e o 6, né? Ele trouxe praticamente todo o artigo 4º aqui, né? Essas do tópico 2, 3 e 4 e 5, ele mandou aqui tudo pra gente. Então, item, todos estão corretos, né? Todos estão corretos aqui. Então, vai ser qual, pessoal? Letra B, né? Letra B de bola aqui, ó. Letra B de bola está correta aqui, tá? Todos eles estão certinhos. Vocês perceberam que a gente bateu muito aqui no artigo 2º, artigo 2, artigo número 4? Então, eu mapeando até as outras questões ali, eu fiquei com a sensação de que esses dois artigos, eles costumam frequentar demais as questões de prova aí, ó. Artigo número 2, artigo número 4, já fica a dica para você, faça a leitura várias vezes, porque despenca pra caramba. O 4 porque é a função do psicólogo, né? E o 2 são os pré-requisitos, quem pode atuar na profissão. Então, isso aqui, gente, pelo jeito, assim, os caras sempre vão colocar esses dois aqui. Vale muito a pena aí no 53, né, no decreto 53, você ficar esperto com esses caras aqui, tá bom? Vamos lá, sem enrolação, artigo número 9. Vamos lá, gente.
E aí, coloca aí pra mim, se estão gostando ou não estão gostando aqui da revisão. Coloca aí na descrição do vídeo aí, coloca nos comentários aí se vocês estão gostando ou não aqui da revisão, pra gente continuar aqui embalado aqui para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Questão número 9, vem comigo aqui, ele fala aqui a respeito de quem pode, né, quem poderá exercer a profissão de psicólogo. Então, se ele está falando isso, a gente sabe ali que é o artigo quê? 2º, que vai destacar quem é que pode exercer a profissão de psicólogo. Então, vamos ver aqui, pessoal. Os atuais possuidores do título de doutor em psicologia, doutor em psicologia educacional, bem como aqueles possuidores do título de doutor em filosofia, educação e pedagogia, que tenham defendido tese sobre assuntos concernentes à psicologia. Gente, nós já lemos isso aqui. Já fizemos várias questões sobre isso aqui, tá? Item perfeitinho lá. Belezinha, belezinha. O terceiro, olha só. Os diplomados em psicologia por universidade ou faculdades estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, independentemente da revalidação. Pessoal, independentemente da revalidação, tá errado, né? É necessária a revalidação, nós vimos isso, né? É necessário obedecer o que a lei estabelecer. E logo lá no início, lá no tópico 2, lá do artigo 2º, ele já vai falar essa questão da necessidade de revalidação aqui, né? No MEC, né? Então, esse aqui tá errado, ó. Esse aqui tá errado, tá? Aí o 3, ó. Os funcionários públicos efetivos que, em data anterior a 5 de setembro de 62, tenham sido providos em cargos ou funções públicas sobre as denominações de psicólogo, psicologista ou psicotécnico, tá? Esse aqui, pessoal, nós temos lá também, tá? Nós temos esse aqui também. Acho que nós não chegamos a fazer a leitura, mas eu vou voltar aqui com vocês, ó. Existe lá isso aqui, ó. Os funcionários públicos efetivos, né, efetivos que até o dia 5 de setembro tenham sido providos para a função de psicólogo, psicologista e psicotécnico. Tá aqui, ó. Tá? Aquela hora eu não cheguei aqui, mas tá aqui. Tá certinho. E aí nós temos aqui o último, ó. As pessoas que até 5 de setembro de 62 já tenham exercido por mais de 5 anos atividades profissionais de psicologia aplicada. Isso aqui é curioso porque normalmente esses concursos que tem a legislação específica ali, quando você regulamenta a profissão em um determinado momento, ele abre brecha para poder contemplar quem já exercia, né? Mesmo sem ter a formação, ou às vezes por conta da prática. Isso é natural nas legislações específicas e não seria diferente aqui para a psicologia também, né? Então, aqui, ó, esse tópico número 4 aqui, isso também está previsto lá. Isso aqui vai ser o tópico número 7, ó. As pessoas aqui, ó, que já tenham exercido pelo menos por mais de 5 anos atividades profissionais de psicologia aplicada. Veja que tem a questão dos militares também, ó. Militar que tem obtido diplomas conferidos no curso criado pela Portaria 171 do Ministério de Guerra. Então, se aparecer lá militar também, de acordo com a portaria, ele entra aqui também nessa condição. Com isso, voltando para a questão aqui, nós temos, então, qual a opção correta aqui, pessoal? Nós temos aqui, errado só foi o 2, então é 1, 3 e 4, né? 1, 3 e 4, pessoal, aqui vai ser a letra B, ó. 1, 3 e 4, letra B aqui, ó. B de bola de novo aqui pra gente, tá? O 2 está incorreto, né? Beleza, beleza. Aí, avançando, próxima questão, já estamos quase finalizando aqui essa revisão para vocês. O artigo número 10, mais uma vez, pedindo aqui pra gente, ó, assinale a alternativa incorreta. É muito importante você focar nisso aqui, ó. Eles estão querendo a correta ou a incorreta, pessoal? Porque às vezes você vai no embalo e acha que ele está querendo a correta e marca a opção errada aqui por acidente, tá? Então ele quer a errada, pessoal. Então os diplomados em psicologia por universidades ou faculdades estrangeiras reconhecidas pelas leis dos países de origem, cujos diplomas tenham sido revalidados conforme a legislação em vigor, poderão exercer a profissão de psicólogo. Sim, estrangeiro revalidou, pode, né? Então tá certo. B. É função do psicólogo, entre outros, assessorar tecnicamente estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais de economia mista e particulares. Gente, nós já lemos isso aqui um monte de vezes, né? Tá certinho, né? Aí vamos lá. Então, primeiro, artigo 2º, a letra B, artigo 4º. Aí aqui a gente tem os alunos que tiverem cursado em nível superior no Brasil ou no estrangeiro disciplinas constantes do currículo dos cursos de psicologia poderão ser dispensados dessas disciplinas desde que obtenham parecer favorável dos órgãos técnicos da faculdade
aprovado pelo Conselho Universitário, pamamã, nos casos estabelecidos, no caso de estabelecimentos isolados. Bem, aqui, pessoal, essa letra C, nós não chegamos a mencionar isso aqui, mas a gente até chegou a fazer algo parecido lá no artigo, lá na Lei 4119, na aula de ontem. É algo mais ou menos parecido. Essa questão de reconhecer disciplinas cursadas normalmente é comum mesmo, né? Vamos procurar aqui, eu acho que está mais para frente aqui, eu acho que está mais para o final, essa parte aqui, né? Ó, os alunos que tiverem cursado, tá mais final aqui, ó, os alunos que tiverem cursado nível superior no Brasil ou estrangeiro, disciplinas constantes no currículo, psicologia, poderão ser dispensados dessa disciplina, ou seja, o cara vai poder reaproveitar as matérias, né, desde que obtenha um parecer favorável dos órgãos técnicos da faculdade, aprovado pelo Conselho Universitário, pela diretoria de ensino nos estabelecimentos isolados. Então é isso mesmo, tá certinho, ó. Tá certinho aqui o artigo 14. Então, voltando aqui para a questão, isso está certo. Aqui é o artigo 14, tá? Artigo 14 aqui. Aí vamos para a letra D, ó. As faculdades, ao requererem autorização para o funcionamento do curso de psicólogo, poderão, a seu critério, possuir serviços clínicos a serviço de aplicação à educação e ao trabalho, desde que abertos ao público de forma gratuita. Até aqui parece estar ok. De acordo com o tipo de formação que pretendem oferecer nesse nível de curso. Estranha, parece estar meio esquisita aqui. Vamos ver se a gente encontra algo parecido aqui. Vamos lá. Deve estar para trás. Deve estar para trás aqui. Ó, aqui, ó. Vamos lá, ó. Bem aqui no artigo 7º, né? Ele fala, ó. As faculdades, ao requererem autorização para funcionamento do curso de psicólogo, deverão possuir serviços clínicos e serviços de aplicada educação do trabalho abertos ao público, gratuitos ou remunerados, de acordo com o tipo de formação que pretende oferecer nesse nível de curso. Até aqui, aparentemente, está tudo correto, né? O detalhe, pessoal, comparando aqui, ó, pretende nesse nível de curso. O detalhe, olha que curioso, pessoal, olha que curioso aqui. O detalhe está bem aqui, ó. Ele colocou poderão. E olha o verbo que nós temos aqui, ó. Olha a sutileza da banca. Ela colocou deverão, né? Lá na lei está deverão, é obrigação, né? E aqui na letra deles colocaram poderão. Poderão fica a critério da instituição, mas aqui a lei fala que é dever. Elas deverão possuir serviços clínicos e tal. Olha o verbo aí. Olha o verbo matando a questão aqui, ó. Então isso aqui torna esse item errado, né? Esse verbo aqui é que ferrou com o item, ó. Por isso que eu grifei ali o verbo e aqui também em cima, ó. Cuidado com o verbo que é deverão também, ó. As faculdades de filosofia que solicitarem autorização para o funcionamento de um dos cursos de psicologia deverão fornecer provas de sua capacidade didática. Então, deverão também, tá? Não é poderão, deverão. Aqui dentro do decreto é deverão. Voltando aqui para a questão, pessoal. Ele queria a incorreta, né? Então vai ser a letra D. Vamos só conferir a última aqui. É livre em todo o território nacional o exercício da profissão de psicólogo, observadas as exigências previstas na legislação em vigor. Correto, isso aqui é o artigo 1º, né? Isso aqui é o artigo 1º. É livre desde que obedeça os requisitos ali da legislação em vigor, tanto do decreto quanto da lei 4119. Então, o gabarito nosso, a errada é a letra D, né? A errada é a letra D, lembrando que ele queria aqui a incorreta, a errada, tá certo? Vamos lá, pessoal, questão 11, ó, questão 11 aqui pra gente. Os portadores do título de doutor obtido na Faculdade de Filosofia e que tenham defendido tese sobre o tema específico de psicologia, ao requererem o registro profissional de psicólogo, deverão instruir a petição com os seguintes documentos. Ele quer saber qual é a documentação para aquela galera que tem o título de doutor e vai querer exercer a profissão. Isso não está no começo, nós vimos que não estava lá no começo, isso vai ter que estar mais para frente do que nós vimos até agora. Então já vamos pular lá para o 14, lá para frente, tá? Aqui não está falando nada disso, aqui também não, aqui também não. Ó, aqui, ó, 21. Ele fala, os portadores de título de doutor em faculdade de filosofia, né, que tenham defendido tese, papapá, são os seguintes documentos. Então, quais são os documentos, pessoal? Carteira de identidade, prova de quitação eleitoral, militar, título eleitoral, diploma de doutor e um exemplar da tese de doutoramento. Então, esses são os requisitos aqui para a pessoa que defendeu ali
não tem a formação em psicologia, mas defendeu em outras áreas uma temática dentro da psicologia, né? Quais são os requisitos, então? Ó, ele colocou identidade, prova de quitação, título eleitoral, diploma de doutor e um exemplar do documento. Então tá tudo certo. Todos os itens estão corretos aqui, ó. Todos estão corretos aqui. Isso aqui é o artigo 21, tá? Artigo 21, certo? Questão de 2016 aí, Quadrix, CFP, Conselho Federal aí, ó. Quadrix, beleza? Avançando, pessoal, mais uma aqui pra gente fechar, pra gente encerrar, questão número 12, ó. A respeito do exercício profissional do psicólogo, disciplinado pelo decreto, assinale a alternativa correta. Então, sempre cuidado, tá? Ele quer a correta. Sempre grife isso aqui para você não esquecer, tá? Então, o que ele traz pra gente? A designação de profissional de psicólogo pode ser livremente utilizada para qualquer profissional que emita diagnóstico. Então, ele quer a correta. Bem, essa aqui tá errada, né? A designação de profissional de psicólogo não é livremente para qualquer profissional. São para aqueles profissionais que a legislação fala que sim, né? Privativa do psicólogo ou daqueles profissionais que a lei fala que estão autorizados a exercer também. Então não é livremente por qualquer profissional que emita diagnóstico. Errado aqui, né? Letra B. Então isso aqui vai ser lá no artigo 2º, né? A gente pode puxar aqui do artigo 2º. Letra B. O psicólogo não pode exercer a função de professor. Não pode exercer a função de professor. Errado, né? O psicólogo pode sim exercer o magistério. Isso está lá no próprio artigo 4º. Ele vai falar que o cara pode orientar, pode dar aula e tal. Isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu puxar aqui, ó. Ele fala bem assim, ó, ensinar as cadeiras ou disciplinas de psicologia nos vários níveis de ensino. Então, pode dar aula sim. Aí aqui, ó, o psicólogo é autorizado a dirigir serviços de psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos, paraestatais, de economia mista e de particulares. Esse aqui, pessoal, esse aqui tá correto, né? Esse aqui tá beleza, esse aqui tá certo. Ele quer o item certo, esse aqui tá certo. Aí vamos ver os outros aqui. É vedado ao psicólogo emitir parecer ou realizar perícia sobre qualquer assunto. Eita, aqui a banca foi, né, pessoal? Aqui a banca foi e ela colocou uma casca de banana aqui pra galera, né? Porque olha só, isso aqui nós já vimos, né? Que o psicólogo pode emitir parecer e realizar perícia. Agora, olha a sutileza da banca, né? Olha a sutileza, vem comigo aqui, ó. O psicólogo ele pode realizar perícia, emitir pareceres, mas é o que, pessoal? Sob matéria de quê? Da psicologia. Ele só pode fazer isso dentro da sua área. Olha o que o item trouxe. Olha o que o item trouxe aqui pra gente, né? O que o item trouxe aqui pra gente, pessoal? O que ele traz pra gente aqui? É vedado ao psicólogo emitir parecer de perícia sobre qualquer assunto, ó. O item tá certo, né? Ó, não é sobre qualquer assunto, né? O psicólogo ele só pode atuar dentro da sua matéria. E o item falou que é vedado, ou seja, o psicólogo ele não pode emitir parecer ou realizar perícia sobre qualquer assunto. Realmente, ele não pode. Esse item aqui também tá certo, ó. Esse item aqui tá certo, esse anterior também tá certo, né? E aí eu já vou comentar aqui porque ele só queria a correta, era para ter só uma correta, né? Letra E, vamos ver aqui a letra E. Ele fala bem assim, ao psicólogo é permitido fazer diagnóstico psicológico, mas sempre quando tem essas restrições assim, você já tem que ficar esperto, né? Mas não pode supervisionar alunos e trabalhos teóricos práticos de psicologia. Nós sabemos que ele pode, né? Ele pode sim supervisionar, desde que seja lá dentro da área da psicologia, né? O tópico 4 ali fala isso. Então, esse aqui tá errado, né? Ele fala que não pode, na verdade pode, né? Aqui pode, então tá errado esse item aqui. E aí nós temos duas respostas corretas, Duas respostas corretas, D e E. Nós temos duas respostas corretas, pessoal, D e E. Aí você fala, mas na alternativa, no item aqui, ó, o item pede a alternativa correta. Só pode ter uma correta. O que aconteceu aqui? O item foi anulado, tá? O item foi anulado. Por quê? Tem duas respostas corretas. Então aqui foi anulado. Entraram com recurso, provavelmente, porque tem duas respostas corretas, era para ter só uma delas, tá? Mas aí muita gente, eu acho que a D passou batido, né? Porque o pessoal marcou como um item errado, né? Só que esqueceu que ele colocou o vedado, né? Ele colocou que é vedado ali.
Então, quando ele põe que é vedado, aí o item fica de fato correto, né? Que não pode mesmo sobre qualquer assunto. Então, olha só que interessante, né? Item anulado, mas é importante a gente fazer também para entender o porquê, entender o motivo, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa questão, então, foi anulada porque ela tem 2 gabaritos aí, né? 2 corretos, sendo que era para ter só um. E aí é importante vocês, então, corrigirem a prova, né? Para tentar entrar com recurso ali, né? Para não serem prejudicados. Agradeço você que ficou até comigo, até o final aqui. A proposta aqui é fazer uma revisão com vocês. A galera que tá me assistindo aí pode baixar o caderno de questões. Quem for membro do canal, lá no Google Sala de Aula dos Membros, tem aqui disponível para vocês a legislação grifada. Beleza? Boa sorte para vocês, contem comigo sempre, não se esqueça, aqui no canal, na descrição do vídeo tem a playlist com várias questões resolvidas da banca Quadrix. Vocês têm que entender, pessoal, que os assuntos comuns independente do concurso. Então, às vezes o pessoal faz uma revisão, CRP, não, CRP Minas, CRP Amazonas, CRP Minas, CRP não sei aonde. Se o seu edital está falando que vai cair o decreto 53646, eu posso estar fazendo uma revisão para o CRP Rio Grande do Sul e você vai fazer o CRP Amazonas, que vai ser a mesma coisa. Tá? A lei ela não vai mudar de um estado para outro, é uma lei só, né? Um decreto só. Então essa revisão aqui vai valer para qualquer concurso CRP ou qualquer outro concurso que vai cair esse decreto 53646, tá? Que vai regulamentar ali o exercício profissional, né? Que vai trazer ali o exercício profissional, tá bom? Então depende do concurso, ok? Então olhou no seu edital, tem isso aqui? Então pode estudar, independente do seu CRP aí, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Obrigado pela participação aí. Tamo junto. Coloca aí se você gostou. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo aí de revisão. Tchau, tchau.